Pois bem, prefeito da capital, Wildon Chaves, satisfação recebê-lo aqui novamente. Boa tarde, prefeito. Boa tarde, Adilson. Um prazer enorme estar aqui contigo mais uma vez, como eu sempre falo, né? Falando um pouco de prefeitura, do que está acontecendo, do que está para acontecer, enfim, assuntos de interesse de toda a capital. Prefeito, a rodoviária, enfim, foi implodida, né? Foi. Oh, bênção, eu vi a imagem, não estive lá presente. Era uma satisfação imensa, né, dar aquela marretada ali, né? Normalmente, Adilson, se faz um lançamento de uma pedra fundamental. Isso é a grande maioria para grandes obras, para grandes empreendimentos, etc. No nosso caso, o ódio coletivo contra a rodoviária era muito forte. E há anos, né? Eu peguei a marreta lá junto com a Mariana. Rapaz, mas eu batia com força, com força. Eu tenho certeza que isso era a vontade de todo mundo, da população inteira, não só de Porto Velho, como de Rondônia. Porque uma boa parte dos moradores acabam tendo, em algum momento, que vir à capital, resolver assuntos burocráticos, etc., enfim, assuntos diversos, ou até a passeio mesmo, mas aquela rodoviária era motivo de vergonha para todos nós rondonienses. O projeto dela, sendo executado na íntegra, o que está sendo proposto, se transforma até num local basicamente que turístico, pela infraestrutura que vai ser colocada. Pelo que eu estou vendo, são mais de 8 mil metros quadrados de edificação e totalmente moderna, né, a estrutura. Prefeito, como é que está o planejamento? Nós temos a informação de que a perspectiva é de que com 18 meses consiga se entregar essa obra. Qual o próximo passo que já foi dado? Bom, 18 meses é um prazo razoável, é conservador. Pelo método construtivo, não é um prédio em alvenaria comum. Então é o aço estrutural, o sistema estrutural metálico. Então isso concede uma rapidez maior. Ali a durabilidade, estrutura confiável e celeridade na montagem. Celeridade. Olha, o primeiro passo foi a demolição, e uma curiosidade aí que muitas pessoas não sabem, ao invés de contratar uma empresa de demolição e pagar por isso, nós fizemos um chamamento, uma empresa que é a que está executando e muito rapidamente a demolição, ela está fazendo a demolição e ainda vai pagar R$20 mil para a Prefeitura de Porto Velho. Está pagando para fazer aquilo? Está pagando para fazer. Como é que é o milagre, prefeito? Não, eles vão pegar todo aquele material metálico, tudo aquilo, aquela sucata, vão vender essa sucata e vão tirar o lucro deles daí. Perfeito. Agora, se a Prefeitura fosse contratar uma pessoa, licitar uma empresa para fazer a demolição, e nós iríamos pagar muito mais caro e seria muito mais demorado. Então eu acredito, Adilson, que pelo andar da carruagem aí, dentro de mais poucas semanas aí, 2, 3 semanas, eu acredito que já começa propriamente a obra da rodoviária. Então vai começar naturalmente, como toda obra, pelas fundações, e em paralelo isso é um consórcio, são 2 empresas. A empresa que é responsável pela parte metálica, ela já começa a produzir essas estruturas para... Prefeito, me perdoe interromper, mas aproveitar o gancho da imagem, aquela parte que fica por trás ali, que teve sempre sem utilização, ela faz parte da edificação? Vai ser todo usado esse espaço? Tudo. Na prática, Adilson, as pessoas me perguntam muitas vezes, me questionam, se você me permite, mas já respondi várias vezes, então é um questionamento de muita gente. Por que a rodoviária no mesmo local? Isso é o principal, e não num local na BR, etc. Eu respondi em todas as oportunidades. Primeiro, as pessoas que não têm carro, para fazer uma viagem, vão carregar uma mala, então não dá para usar um mototáxi. Teria que usar um táxi, um Uber, alguma coisa de um Urbano Norte, alguma coisa assim. E dependendo do local onde a pessoa mora, pode ser que o deslocamento de casa até a rodoviária fique mais caro do que a própria viagem que a pessoa vai fazer. Então, como
todo o sistema de ônibus, dos nossos ônibus urbanos, passam pela região da rodoviária, então por uma questão de mobilidade é muito mais prático. E a rodoviária, a nova rodoviária, ela vai ter o dobro da capacidade da atual. Quando nós começamos a pensar em fazer a rodoviária, há uns 3 ou 4 anos atrás, já naquela época, o volume de chegadas e partidas que nós tínhamos é o mesmo de hoje. Então eu não vejo dessa maneira vai durar muito tempo. Eu já vi algumas críticas, prefeito, e até comentei aqui no programa, até para a gente avançar, que tem muita pauta que eu gostaria de debater com o senhor hoje aqui. Pessoas já criticando, olha, mas somente tantos terminais. É incrível como as pessoas gostam de tecer comentários indesejáveis em um momento inoportuno, porque, primeiro ponto, a gente está conseguindo, né, romper uma barreira que há décadas se espera que ela seja rompida, que é justamente trazer a gestão da rodoviária para o município. E agora vem a construção da rodoviária. Enfim, e o senhor traz essa informação agora que eu justamente queria questioná-lo, porque já vi esses comentários. A capacidade dela é para atender a demanda que se tem, e se aumentar, vai atender também. Hoje são 70 partidas e chegadas a cada 24 horas. A rodoviária, no ponto que ela está, que está projetada, ela vai atender 150. Então é aproximadamente o dobro. Ou seja, foram feitos todos os estudos necessários. Todos os estudos. O trânsito não deve ter nenhum tipo de comprometimento também, até porque já flui hoje com a nova estrutura, tem estudos que vão melhorar. Inclusive na provisória. Vamos lá, eu já viajei muito de ônibus pelo interior, Ieda também, enfim. A imensa maioria dos ônibus que chegam é no início da manhã. Tanto é que a rodoviária provisória, que aliás ficou muito melhor do que a antiga, a rodoviária provisória está ali na Rogério Weber e não está causando transtorno nenhum, porque os ônibus começam a chegar por volta das 6 da manhã. Até às 7, 7h30, que é quando as pessoas estão indo abrir suas lojas, os ônibus já chegaram. E até como ação preventiva, a Centran já deu até alguma articulação de engenharia de trânsito, justamente para que não houvesse nenhum dano nesse sentido. Problema zero. Uma questão interessante é que a nova rodoviária, ela vai ficar de lado, Adilson. A entrada e a saída dos ônibus vão ocorrer pela Carlos Gomes. Neto, se você puder, por gentileza, recupera aquela imagem aérea que a gente tenha a noção do terreno onde vai ser edificada ali por completo a rodoviária. E até um dos questionamentos que eu queria saber, pela maquete, dá a impressão que ela fica de frente para Jorge Teixeira. Não fica. Ali, ó. Então, ela vai ficar exatamente nesse sentido que a imagem está correndo, né? Deixa a imagem correr. A frente dela fica para a lateral da Carlos Gomes, correto? Para a lateral da Carlos Gomes. Então, naturalmente, você vai ter uma fluidez mais tranquila. A fluidez, estacionamento. Melhora a fluidez, acesso a estacionamento e principalmente a questão térmica. Então, nessa posição, a insolação é menor, o que vai fazer com que se gaste menos energia. Então, em termos ecológicos, em termos de meio ambiente, etc., ela vai ser mais eficiente também. Mas é um projeto que foi muito bem elaborado, muito bem feito. Então, assim, aguardem, vamos aguardar. 44 milhões de recursos. 44 milhões, sendo 22 milhões de 2 emendas da ex-deputada Mariana Carvalho e 22% de recursos próprios da Prefeitura de Porto Velho. Para implosão, para destruição, para demolir lá, o senhor mostrou uma política de gestão nova, acredito eu, para dar celeridade ao processo e que foi muito funcional, inclusive lucrativa para o município. Há alguma possibilidade de termos problema com essa obra? Foi tudo tratado de acordo com as diretrizes necessárias para que inicie, desenvolva e entregue? Todas as licenças estão emitidas, tudo que tinha que ser feito está feito para a obra começar efetivamente.
Na ida ao intervalo, eu disse que a gente falaria sobre a questão de habitação. Como é que está o planejamento, prefeito? Nós temos avançado nessa questão para diminuir esses índices que, ao longo da história, né, acabam deixando uma lacuna a ser preenchida, porque é muito grande o número de pessoas no país que ainda precisam ter a dignidade de vida, né, que é o lar. Adilson, nós fizemos o seguinte, são 2 complexos de obras. O primeiro que nós abraçamos e estamos concluindo agora aí nos próximos meses, são 269 casas que estavam abandonadas há 14 anos. Então, ao invés de buscar empreendimento novo, vamos ver o que a gente... É mais prático a gente ver o que é possível fazer com os empreendimentos parados. Então, 269 casas, ali na altura do bairro Socialista, 269 casas paralisadas há 14 anos. Daqui 2 ou 3 meses nós estamos entregando essas casas. Isso era obra do município mesmo? Essa era do município. E havia uma outra obra tocada por uma construtora nacional, grande, mas ela faliu, que são quase 1.200 apartamentos que estavam também paralisados, e a Caixa Econômica fez um chamamento, contratou uma empresa para concluir estes imóveis, e a prefeitura foi a responsável financeira, com recursos próprios. Nós aportamos quase 30 milhões, nesse caso, dos 1.200 apartamentos, e aproximadamente 10, 12 milhões na construção da conclusão das 269 casas. Então, são aí 1.200 mais 300, quase 1.800 unidades habitacionais. Se você colocar aí 4 pessoas para cada uma, vão ser vários milhares de porto-velhenses que vão sair do aluguel, que vão ter a dignidade e o privilégio de morar numa casa própria, numa casa digna, enfim, que tem condições de atender todas as pessoas. Prefeito, esses recursos investidos nesta questão da habitação, já havia uma previsibilidade ou é um formato de gestão que o senhor está aplicando e está conseguindo meios para disponibilizar de recursos para também atuar nessa área? Foram 2 situações. A primeira situação, das 269, utilizamos recursos próprios da prefeitura, da Fonte 100. E no segundo caso também, reservas as nossas reservas, nós tínhamos reservas para isso e aplicamos dessa maneira, porque as obras estavam abandonadas, a primeira de 269, 100% do município, e essa outra tinha recursos aí da Caixa Econômica, PAC, etc., alguma coisa desse tipo aí, já paralisado aí há 8 anos, muito antes de eu ser prefeito na primeira eleição, antes da nossa primeira posse ainda. E o Departamento de Estratégias do município ele vem trabalhando também para buscar essas obras que estão paralisadas e que é possível ter continuidade? Há um projeto paralelo aí? Não, nesse momento não, nós estamos focados nesses 2 grandes projetos, isso nunca foi promessa de campanha, por exemplo, etc. Então nós estamos hoje fazendo essa entrega que a própria população não tinha qualquer expectativa nesse sentido. Mas, e daqui para frente, Adilson, o nosso foco agora está, até porque nós temos aí apenas 1 ano e 8 meses de mandato ainda. Nós temos esse ano e todo ano que vem o nosso mandato se encerra. Eu não vejo como atuar em outras áreas. Nós estamos agora focados, nós estamos focados na continuidade das obras de infraestrutura. Conclusão e entrega do que já foi iniciado. Conclusão, entrega do que já foi iniciado, as emendas parlamentares que nós recebemos. Então, nós estamos agora focados na conclusão da gestão. Prefeito, acho que é Vila de Teotônio, né, se eu não estou equivocado? Vila Nova Teotônio. Nova agora. Teotônio. O que aconteceu lá? Era Teotônio. Era Teotônio mesmo, né? Agora, com essa reformulação... Não, na verdade, foi antes já. O fato é o seguinte, todo mundo conhece a Cachoeira de Teotônio, a imensa maioria das pessoas, e quando as usinas começaram a ser construídas, alagou uma parte e o prefeito da época optou por fazer um desvio de 14 quilômetros, Adilson, um desvio de 14 quilômetros.
Porque da BR até lá era 9, 10 quilômetros. Mas com esse desvio aumentou 14 quilômetros. E o que nós fizemos? Conseguimos convencer a Santo Antônio Energia que com recursos dela, não é compensação ambiental, com qualquer tipo de compensação, a diretoria da Santo Antônio Energia, através do Daniel e aqui do Dimas, compreenderam a importância da construção dessa passagem que é sobre a água, como se fosse um dique. Então, inclusive, prefeito, foram investidos aproximadamente essa 11 imagem, milhões. nós temos ali, a gente está buscando ela. Aqui, ó, pronto. Isso, perfeito. Está vendo ali onde começam aquelas águas? Sim. Ali não passava mais. Então, um pouco antes, à esquerda, teria que se andar 14 quilômetros para chegar ali aonde está o distrito. E a gente está falando de um espaço mais ou menos de quanto ali? Uns 2 quilômetro, 1,5. Menos de 2 quilômetros. E aí era necessário um curso de 14 quilômetros para chegar à vila. Um desvio de 14 quilômetros. E agora não, agora você chega direto. Isso é uma partida, uma iniciativa da Santo Antônio Energia. Nós fizemos a gestão, naturalmente, para que isso fosse feito e nos atenderam. Então, isso aqui o que é a parte branca, à direita e à esquerda, são rochas, e ali um cascalho muito bem colocado, 16 passagens de água com tubos ármicos, enfim. Agora, quando o porto-velhense sair de casa para comer um peixe lá em Teotônio, quando ele entrar na estrada... Isso foi entregue hoje pela manhã, prefeito? Hoje. 9, 10 quilômetros ele está dentro de Vila Teotônio. Potencializa a questão turística também. Olha que coisa linda, que paisagem maravilhosa. Dignifica os moradores da localidade. Imaginem vocês o Exatamente. benefício que isso vai trazer para as pessoas que vivem ali, que dependem daquela localidade. E para nós aqui, que temos essa alternativa também de lazer para turistar aqui, né? Porque pouco se fala também dos espaços que nós temos, né, prefeito? Quando há uma iniciativa como essa, a gente tem que realmente elogiar e dizer obrigado, porque é preciso que se tenha também esses essa foi um dos principais motivos pela gestão que nós fizemos para que possamos utilizar esse ponto. Tem interesse turístico, sim, é lindo o local, população acolhedora, enfim, é mais uma opção de turismo em Porto Velho. Muito bem. Prefeito, paralelo a tudo isso, como é que está a expectativa para complementar a questão do asfalto urbano em Porto Velho? Eu tenho recebido aqui muitos pedidos, toca no assunto com o prefeito. A Calama vai ser recapeada também? Como é que está o planejamento? O Cristal da Calama? Não, eu digo a Calama mesmo a partir do 4 de janeiro ali da Guaporé. Até lá tem uns cursos ali que estão bem críticos. Ali foi uma empresa, rapaz, uma empresa ruim que nós contratamos. A gente vai dar uma recapeada lá, vai dar uma arrumada, porque foi feito, a drenagem fizeram errado, a gente teve que arrumar. Uma empresa que veio lá do... Nem faço questão de lembrar também. Aliás, é bom lembrar para deixar no quadro lá, essa aqui nunca mais. Aí tem gente boa lá nesse outro estado, eu não vou falar. Mas, enfim, é uma empresa, nós inabilitamos essa empresa e ela não vai mais causar problemas. Mas há uma perspectiva de melhorias ali. Porque ficaram umas partes muito ruins, porque tiveram que ser refeitas, mas eu já determinei ao secretário que faça um repasse ali e vai ficar bom. Mas asfaltado está, mas está com algumas irregularidades. Isso, e acaba que também tem um ponto ali com a alagação que tende a danificar. E havia uma demanda muito grande do pessoal do Cristal da Calama, porque aquele acesso não estava pavimentado. Exato, e agora tem a ligação. Tem a ligação. Tem a que foi feita na nossa gestão, quando o empreendimento foi entregue. Aliás, entregaram o empreendimento sem acesso direito, um horror. Mas, enfim, se é passado, está tudo certo. E o pessoal... e no ano passado nós fizemos 15 quilômetros de recapeamento dentro do Cristal da Calama e deve estar faltando mais ou menos uns 10. Esse ano a gente vai fazer esses 10 que ficaram de fora. O senhor falou em uma outra entrevista conosco aqui sobre a meta de conclusão, né, a perspectiva de finalizar essa parte da recuperação da malha urbana, e a perspectiva de entrar também pelo menos uns 4 a 5 quilômetros nas vicinais, pelo menos dos principais pontos de escoação. Isso está no planejamento? Esse ano deve começar a acontecer alguma coisa, prefeito?
Olha, eu não vou falar nesse ano, mas até o final do ano que vem está tudo pronto. Dentro desse planejamento, nós já estamos com mais de 650 quilômetros de asfalto na capital. Isso vai chegar perto dos 800. A nossa meta era 500, mas eu acho que a gente mediu errado. Tem mais. Dobrou a meta, prefeito? Quase, não. Era 500, saiu para 800. Eu queria cumprimentar, inclusive, aqui, não tem memória, tem uma vaga lembrança. Quem está acompanhando o prefeito aqui é o... Santana, grande Santana, o doutor Santana, né? Grande abraço, seja bem-vindo, obrigado. Na assessoria está o... Renatinho, né? E o... Ricardo, tá? Esse timaço acompanhando o prefeito aqui. Prefeito, espaço alternativo também... Tá lindo de ver bonito, né? E de usufruir, né? Iluminação moderna, espero que seja permanente agora, porque a gente tem um problema também, né? Que o Estado vem, coloca e, lamentavelmente, tem os vândalos que destroem. Como é que ficou essa questão da iluminação do espaço alternativo? Tem algum mecanismo que dê uma segurança um pouco melhor? Olha, o que a gente podia fazer, o que era possível fazer, nós fizemos. Até isso é uma parceria do governo do Estado com a Prefeitura. Um investimento de R$700 mil, o governo na aquisição das lâmpadas e toda a instalação, fiação, cabeamento, etc., foi feito pela empresa de iluminação do município, que é a nossa Indur. E realmente ficou maravilhoso, ficou muito bonito. E essa questão do furto de cabos e etc., isso hoje é uma ação permanente, envolvendo Polícia Militar, Polícia Civil, as secretarias do município, do Estado. Nós estamos fazendo tudo o que é possível para preservar essa... Acho que o cidadão também tem uma parcela importante aí, né, prefeito? Nos ajudando a partir do momento a que faz denúncia, que também seja um agente fiscalizador e tudo mais. Prefeito, esse planejamento de iluminação aqui em Porto Velho, ele vem sendo feito justamente para favorecer ainda mais a ação das forças de segurança, né? Porque a iluminação também é segurança pública. Impacta em 30%. Olha, diminui em 30%, em média. Inibe, né, estatisticamente, a criminalidade. A ação criminosa. Paralelo a isso também, a questão da modernização, a economia para os cofres, porque quando você faz uma iluminação moderna como essa, a estimativa, especificamente ali no espaço alternativo, é de uma redução de pelo menos 50% no consumo. 50%. No mínimo 50%. E eu tive a oportunidade de, esta semana, ter ido a Fortaleza em uma viagem a trabalho e no retorno me chamou a atenção. Eu pude observar que a cidade está representando aquilo que vem sendo anunciado. Literalmente iluminada. É claro que precisa avançar ainda mais. Ali na Orla, né? Eu estive em Fortaleza recentemente. Não, eu digo assim, Porto Velho, voltando de Fortaleza, eu no pouso, a gente chegou à noite, e eu vi uma Porto Velho diferente de outras vezes que eu havia viajado. É diferente. Né? Realmente a gente está vendo uma cidade bem iluminada. Adilson, ainda não está na sua plenitude, existem lacunas a serem preenchidas. Mas o avanço é considerável. Nós saímos de 20 mil pontos de iluminação para 60 mil, 70 mil. Então é um avanço gigantesco. E agora nós vamos passar por um outro momento. Nós criamos o projeto ProLED, nós estamos aí fazendo um trabalho muito sério para que a gente possa substituir todas essas lâmpadas de vapor de sódio, vapor metálico, enfim, por lâmpadas de LED, como as do espaço alternativo. O próprio investimento ele se paga em pouco tempo, em 2, 3 anos já volta. Se paga e depois se torna uma economia permanente. Se torna uma economia permanente. Até a substituição é bem menor do que a convencional. Ela queima muito menos. É esse o problema. Nós tivemos... Tem tempo? Tem sim. Quando lá atrás, quando nós assumimos em 2017, nós tínhamos 20 mil lâmpadas mais ou menos. Eu tinha 2 opções. Praticamente iluminar a cidade inteira, que foi a opção que eu segui, com a tecnologia que nós tínhamos e que era acessível naquele momento. E a outra opção seria sair das 20 mil que tinha para 30 mil, 30 e poucos mil. Porque há 6 anos e meio atrás, o custo de uma lâmpada de LED era muito maior do que é hoje.
Isso acontece com você, telespectador. Você comprou uma televisão há 5 anos atrás, talvez uma televisão semelhante e muito mais moderna, hoje do mesmo tamanho, ela esteja até mais barata do que era uma televisão inferior lá atrás. Então hoje a tecnologia se aperfeiçoou e do tamanho que está o parque hoje de iluminação, nós temos recebido algumas reclamações com lâmpadas que queimam. Então essas lâmpadas que nós implantamos, mas salvamos muitas vidas com essa decisão. Então, e agora a ideia é fazer uma substituição completa com lâmpadas que tenham durabilidade aí de no mínimo de 8 anos. Perfeito. E isso, com a economia na conta, esse investimento se paga rapidamente. Prefeito, o senhor, na outra vinda aqui, falava também sobre políticas implementadas para dar mais segurança às escolas municipais. Naquele momento o senhor falava em contratação ou treinamentos, qualificação? O que foi feito de lá para cá? Determinei o estudo para que se identifique quais muros e de quais escolas que precisam ser aumentados e determinei que se faça um processo para a contratação de mais vigilantes nas escolas. Porque isso não é automático, Adilson. Até então nós tínhamos aquela demanda e o que foi licitado já tinha sido entregue. Então tem que fazer um novo processo licitatório. Isso é um processo complexo, demorado, mas já determinei que se ampliasse essa cobertura. Prefeito, na área da saúde, alguns investimentos estão sendo feitos na parte de infraestrutura, reformas de unidades e tudo mais. Qual o planejamento que se tem também para melhoria na qualidade do atendimento que o senhor tem visualizado? Em primeiro lugar, o foco na estrutura. A saúde no Brasil é um problema no país inteiro. O nosso SUS, ele tem todos os méritos, mas tem dificuldades. Há um subfinanciamento da saúde no Brasil. O índice mínimo é de 15% da receita corrente líquida e hoje nós trabalhamos aí tranquilamente com valores superiores a 25% da receita corrente líquida. Significa que, além dos 15%, mais 10% de toda a receita líquida da prefeitura são investidos em saúde. No ano passado nós gastamos, Adilson, R$500 bilhão com saúde em Porto Velho. Isso é um número extraordinário, mas não é fácil tocar saúde com esse subfinanciamento. Então, a tabela SUS, por exemplo, está sem atualização há 20 e tantos anos. O Brasil precisa encontrar uma maneira de conseguir atender melhor, porque com R$500 bilhão de investimentos, eu entendo que nós deveríamos ter uma saúde melhor. Mas os desafios são muito grandes e para todo mundo. Perfeito. Prefeito Hildon Chaves, obrigado pela vinda. Se quiser complementar com mais alguma informação, eu gostaria, e aí mais uma questão pessoal, porque eu tenho visto esse questionamento meio que por unanimidade, o Complexo Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Na última vinda o senhor falou que já tem uma empresa que ganhou o direito de fazer a gestão pelos próximos anos e tem um prazo para entregar para a sociedade? Como é que ficou isso? Tem, a empresa nos pediu um prazo de 5 meses. 5 meses. A contar agora de maio ou já? Já passou um mês quase. Já, então, média de 4 meses a mais? Mais 4 meses. O museu está bem avançado. As pessoas não veem porque eles ficam meio escondidos. O museu está bem avançado, mas ainda está em execução. E a empresa está se organizando, buscando parcerias. Eles nos apresentaram, inclusive, na semana passada, o master plan de tudo que eles estão pensando para aquele espaço. Está maravilhoso. O município passa a gestão para essa empresa, mas ele acompanha de alguma forma, então, pelo que o senhor está nos passando aqui? Há uma prestação de contas da empresa? Há ações que são em comum acordo com o município? Como é que fica essa gestão? Poucas ações. O grosso da responsabilidade da gestão desse espaço, Adilson, é dessa empresa. Mas aí, às vezes, me perguntam, mas por quê?
Porque a prefeitura não tem condição de fazer gestão de um assunto tão complexo. Qual é a complexidade? Precisa trazer, às vezes, restaurantes, prioridades empresas são de outras fora. do município, né, prefeito? É diferente. O município tem que cuidar do macro e a iniciativa privada ela tem que fazer a parte dela. Então isso vai ficar muito melhor. Você veja, nós temos dificuldades com os mercados, por exemplo. Então muitas vezes os próprios permissionários não limpam nem um banheiro às vezes. Então isso, a gente está tentando mudar essa cultura para que nós possamos atender melhor as famílias. O que eu posso dizer a todos que nos assistem nesse momento é que nós não estamos fazendo nenhuma gambiarra na Estrada de Ferro. É para ser um espaço extraordinário, que vai orgulhar a todos nós. Quando for entregue é para valer, e é para funcionar valer. E é com olhar de iniciativa privada. Né? Adilson, eu não gosto de fazer nada pela metade. Tem que fazer bem feito. A rodoviária vai ser a melhor rodoviária que nós pudermos fazer. Prefeito, em um outro momento o senhor falava que maio seria um mês importantíssimo para a capital do estado, onde teríamos provavelmente avanços em uma das obras mais esperadas também de todos os tempos, que é justamente a questão do saneamento. É para maio que tem alguma novidade para surgir? Como é que está essa questão? Maio talvez não em maio, mas de junho, julho, agosto não passa. Perfeito. Não passa. Prefeito Hildon Chaves, obrigado pela vinda. Quiser complementar, fique à vontade. Agora é para valer mesmo que o tempo estouradaço. Adilson, muito obrigado e um grande abraço a todos vocês. Perfeito, então. Agradecer aqui também a todos os assessores que acompanham o prefeito aqui no estúdio do Band Cidade. É sempre uma grata satisfação recebê-lo. O assunto é gestão pública, esses primeiros meses de 2023.